Deus colocou pessoas para me ajudar, como o pastor Maurício, né? Sou muito grata a ele. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o carinho, o amor de Deus na minha vida. Lá estava eu, né? Uma mulher com 3 filhos, um nas drogas, uma parou de falar, que era a Stephanie, e a Diana era um bebê, né? Com 3 filhos. E a Stephanie parou de falar porque, né, eu ficava muito tempo cuidando, procurando o Júnior no tráfico, onde que estava, rodando favela, procurando. E quando estava em casa, estava cuidando da minha mãe e de um bebê. Então quase não dava atenção a Stephanie. A Stephanie ela veio ficando calada, né? Até que eu vindo para Jesus, Deus me fez atentar, Deus me mostrou o que estava acontecendo. E para a glória de Deus, eu orando muito e com muito carinho, com muita atenção, já a Stephanie fala pra caramba, gente. Misericórdia com a Stephanie. E isso aí é Deus curando, tratando, né? Houve uma separação é horrível, irmão. Hoje, com a sabedoria, entre aspas, né, um pouquinho de sabedoria que eu tenho hoje, eu não teria me separado, né? Eu tenho permissão do meu esposo, João, para estar falando isso, porque eu trabalho com casais e família. Eu não teria me separado, porque a separação, ela trouxe danos, né, para os filhos. Eu teria sido menos egoísta. Era um casamento que dava para levar, tem casamento que não dá para levar, irmão. Tem casamento que é melhor se separar. Me perdoe quem prega que eu sou contra a separação. Sou contra. Mas há situações que precisam sim. Existem mulheres que estão sim apanhando dos seus maridos, sendo muito maltratada. Eu conheci, né, mulheres que viveram em cárcere privado, marido fazendo roleta, né, botando e filho vendo isso. Então, é um casamento que sim, precisa ser desfeito, porque a criança não pode crescer embaixo disso não. Pelo amor de Deus, são feridas que se abrem, né? Tem gente que tá pagando preço, não vou morar, que Deus vai dar vitória, mas tem gente que não, eu não quero, Senhor, isso para minha vida e eu não tô aqui para julgar ninguém, me perdoe. Mas eu sou contra a separação, né? Mas em alguns casos, porque eu, pastora Márcia, eu lido com famílias, com pessoas, eu lido com realidade. Eu não lido com discursos em Facebook de gente que não faz nada para Deus, que não conhece uma realidade. A minha irmã veio aqui falando outro dia que alguém comentou que não existe mais barraco de madeira. Pelo amor de Deus. Eu falei, ela é maluca? Manda ela vir aqui que eu mostro para ela um monte de barraco de madeira. Um monte de pessoas morando em barraco de madeira. Um monte de crianças passando fome. Eu mostro para ela uma realidade que ela não conhece. Ou seja, um discurso barato não. Botar a mão no arado e ver, né? Mas isso aqui é para agradecer ao pastor Maurício, porque quando eu fui para a igreja, o pastor Maurício abraçou a Stephanie, abraçou o Júnior, então foi uma pessoa que me ajudou ali, né? Se fala pai da fé, né? Que é uma pessoa que te ajuda paralelamente, assim, em algumas situações. Logo em seguinte, o pastor Marcelo, da Saron, né? O pastor Maurício, da Betel, ali na rua Rangel, final da rua Rangel, e pastor Marcelo da Saron, né, Assembleia de Deus Saron, aqui pertinho aqui de Bangu, também me ajudou muito com o Júnior, que o Júnior era jovem, ele abraçou o Júnior é missionário, estava sempre presente, cuidando. Ao Bispo Aloísio, que caramba, num momento difícil, onde meu filho tinha ganho um baque, sabe, enquanto estava todo mundo falando, será que o Júnior está desviado? Será que o Júnior está desviado? Ele ouviu falar, né, que o Júnior estava desviado, já dando como certo, porque meu filho não estava fazendo nada de errado, mas devido a um baque que aconteceu na vida dele, ele estava muito desanimado, passava o dia inteiro jogando videogame, um missionário da casa do Senhor sem ânimo para nada. E o bispo Luiz, ele chegou aqui e falou, rapaz, toma banho, troca de roupa que tu vai comigo agora para Sepetiba. E o Júnior, não, que eu tô um tempão sem orar. Ele tinha que fazer jejum de 3, 4 dias para pregar, né? Não, tu vai agora. E anda, rapaz, anda que eu tô mandando. Então isso é coisa de pai, entendeu? O pai repreende o filho que ama. E o Júnior, muito contrariado, tomou banho, mas já ficou mais animadinho, já vestiu o ternozinho dele que já não vestia há mês, né? E o pastor levou lá para Sepetiba, chegou lá, virou para a pastora, falou assim, pastora, bota para pregar, que é homem de Deus, bota. O Júnior tinha 20 anos de idade na época, né? Bota para pregar. E a pastora botou e o Júnior, quando pregou, a glória de Deus desceu. E a pastora falou, filho, tu tá onde?
tá congregando aonde? Ele, pastor, eu tô sem igreja. Ele, então tu vai congregar aqui. E ali ela ungiu, ele é pastor e ele ficou muito tempo ainda pastoreando na igreja lá em Sepetiba. Então eu quero agradecer a esses 3 homens de Deus. Agora quero agradecer também ao meu irmão Silvio, é primo, mas eu chamo de irmão, porque crescemos juntos, né? E ele sempre, eu tava vendo agora umas fotos de família, tá lá o Silvio dando uma madeira pro Júnior, trocando fralda, balançando o Júnior, tá com o Júnior pra lá e pra cá. Se eu tenho essas fotos é porque eu tava sem dinheiro, ele e minha irmã comprava filme, pilha, e a minha mãe também, para glória de Deus, minha mãe já tava se convertendo, comprávamos e eu tirava foto, então tem essas fotos do Júnior e do Silvio também muito presentes. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas que me ajudaram a criar meu filho, mas em particular eu quero agradecer ao João. Porque quando eu comecei a namorar o João e eu comecei a ver que ele é louco por criança, eu falei para ele que eu não poderia dar filho. Eu lembro que estava sentado nessa mesa aqui, a gente comendo e a gente namorando. Eu falei assim, João, eu não posso, eu sou estéril. Eu falei, aliás, eu não sou, eu me tornei estéril, fiz laqueadura, não recomendo, vou até gravar um vídeo melhor sobre isso, eu não recomendo laqueadura, pelo amor de Deus, mas depois eu falo sobre isso, isso dá um debate, amém? De arrependimento, matar se eu não tinha feito. E quando eu falei para ele assim, eu sou estéril, ele parou e falou assim, você fez laqueadura? Porque afinal de contas eu tinha 3 filhos, né? Júnior, Stephanie e Jana. Aí eu falei, fiz. O olho do bichinho encheu d'água, mas o João foi ensinado como não chora. Então, o máximo dele, só vi meu marido chorar uma vez. Chorar mesmo, né? Mas o olho dele só enche de água e ele fica com o rosto duro assim. Aí eu levantei, fui até a pia, comecei a lavar mais de 10 minutos um copinho, mordendo a boca para não chorar, e comecei a falar com Deus ali em pensamento. Deus, é agora que ele vai embora, é agora que o sonho acabou, né? De repente eu tinha encontrado alguém que se parecia comigo, que aparentemente vinha da parte de Deus, a gente estava orando para saber se ia se casar e parecia que era da parte de Deus, mas eu não podia. Eu lembro que o Silvio me ama muito, gente, meu irmão. Ele falou, pra que tu falou isso pra ele? Depois de casar, se tu falava. Eu falei, Silvio, não é assim. Aí ele, é verdade, não é assim não. Com medo também, porque ele também estava apaixonado pelo João, com medo do João ir embora. Mas eu falei e eu fiquei ali, né, fazendo um esforço para não chorar, pensando agora que ele vai levantar, vai embora. Aí quando eu consegui me recompor, porque eu não queria que ele visse, né, que eu estava quase chorando, eu sentei e não conseguia nem falar, né? Aí ele virou para mim e antes dele falar isso, ele tava, amor, vamos casar quando? Amor, vamos casar quando? Ficava o tempo todo, amor, vamos casar quando? Eu, não, a gente vai continuar orando, né? Assim, ele, não, vamos casar. Amor, vamos casar quando? Aí ficava o tempo todo, ligava, amor, vamos casar quando? Mandava mensagem, amor, vamos casar quando? E eu falei isso, ele olhando para mim ainda com o olho cheio d'água, mas não deixava uma gota cair. Ele virou e falou, amor, vamos casar quando? E eu falei, não, a gente vai pensar. E aí o telefone continuou tocando, mas de maneira diferente. Ele tocava e falava, amor, eu não ligo. O Júnior, a Stephanie e a Diana vão ser meus filhos. O importante é que eu encontrei o amor da minha vida. Eu escutava isso todo dia, irmão. Eu encontrei o amor da minha vida e teus filhos vão ser meus filhos. Eu não ligo. E eu sei que era uma parada muito dura para ele, então eu insisti muito em não casar, né? Ainda veio, o diabo ainda usou algumas pessoas, que eu já falei em outros vídeos, falando que eu era feia, que eu era velha, porque eu sou 3 anos mais velha que ele, 3 anos e pouco, 3 anos e 2 meses, uma coisa assim, mais velha que ele. Aí não era de Deus, então eu fiquei muito tempo insistindo, mas todo dia ele falava, amor, eu não ligo, eu quero casar com você, amor. Aí começou de novo, vamos casar quando? E esse homem, ele tem me ajudado muito, né? Eu lembro que quando a gente estava namorando, foi no acidente da Stephanie, né? Estava cuidando da Stephanie, Jana ficou mais na casa da Simone, com a Ana Paula, com a Simone, e ficou um tempo sem vir. E nós fomos no supermercado fazer compra, e ele comprou iogurte para Diana, né? E num outro relacionamento que eu tive, né, o fato de eu ter filhos desagradava muito meu outro ex-namorado.
Então isso acabou refletindo aqui em casa. Então quando a Diana veio, eu peguei o iogurte, dei pra ela, ele não tava aqui. Aí eu falei que tava namorando e tal, ela acho que ela tinha uns 6 anos mais ou menos. Eu sou ruim com o tempo, mas acho que ela tinha 6 anos quando eu casei com o João. Ela vai fazer 15 anos agora. Ela virou e falou assim: mãe, ele sabe que eu existo? Preocupada com a aceitação dele. E eu falei: filha, é claro que ele sabe que você existe. Ele comprou esse iogurte para você. Ou seja, foi o primeiro gesto de carinho do João. Um pouco depois ela fez aniversário e nós fizemos uma festinha aqui para ela. E ele comprou um patins, porque ela estava falando que queria um patins. Aí ele foi lá no meio da festa. Não, aí ele foi e comprou patins. Aí eu fui e comentei com ele: não dá o patins agora, porque tá cheio de criança aqui, para as crianças não ficar olhando e tal. Eu não gosto muito. Eu sei que é bobeira, mas não gosto. Depois que as crianças forem embora, você dá para ela, né? Para as crianças não ficar querendo. Tem criança que não tem criança que não vai poder ter, né? Depois você dá para ela. Só que aí, nesse depois, ela virou e falou assim: eu queria uma boneca que fala. Eu queria tanto uma boneca que fala. Porque ela pensou que ia ganhar uma boneca que fala. Quando ela falou isso, ele saiu no meio da festa e foi lá e comprou uma boneca que fala e trouxe para ela. Então ela ganhou o patins e a boneca que fala. Ficou toda boba, né? Que até aí ele ainda não tinha dado patins. E, irmão, eu posso ficar horas aqui falando. Tem um testemunho do tablet, né? Que ele ganhou um tablet, Deus falou com ele, eu tinha falado com Deus, eu falei: Deus, eu sei que toda vez que eu oro ao Senhor, tá lá nos vídeos que eu gravei, testemunho, como Deus me sustenta, como Deus me sustentou e sustenta na vida financeira. Eu falo desse tablet, onde no meio do caminho eu falei para Deus: Deus, eu queria dar um presente para minha filha, eu queria dar esse tablet para minha filha, só que não tinha dinheiro nenhum. E ele ganhou no sorteio o tablet, e no meio na moto, Deus falou com ele: dá. Ele já veio pensando: vou dar para Diana, né? Só que no meio do caminho, Deus falou com ele ainda em cima da moto: dá para Márcia. E ele entrou, quando ele entrou com o tablet, ela veio já andando atrás dele. Eles têm sido muito presentes, sabe? Muito carinhoso. Irmão, foto fala. Eu olho ali as fotos, ele abraçado. Ele botava a Diana na moto, levava para passear, para tudo quanto é lado, um pai bem presente, né? E o Júnior, ele passou por uma situação de felicidade, né? Só que ele estava sem R$ 1. Aconteceu uma coisa muito boa na vida dele, que eu prefiro não entrar em detalhes agora, mas que precisava fazer festa, né? Para comemorar, né? E eu fui e comentei, o João passando aqui na sala, eu falei: poxa, o Júnior queria fazer pelo menos um churrasco, né? Porque o certo era fazer um festão, né? Fazer pelo menos um churrasco, mas não tem dinheiro nenhum. E o João passando pela sala, que eu falo com meu marido assim até hoje, tá? Ele vai andando, eu vou falando. ele é hiperativo, ele não para. E ele parou no meio da sala e ele falou assim: se o Júnior quer um churrasco, o Júnior vai ter. E ele foi, trocou de roupa, foi lá no supermercado, comprou carne. E Deus é tão fiel, meu irmão, tão fiel, que o Silvio, outro pai que eu tenho que agradecer, foi lá, decorou tudo, veio, ornamentou, né? Veio com a decoração, ficou uma coisa linda. E teve também um outro amigo que veio, doou a louça para botar comida. Foi um festão, coisa de príncipes e princesas, coisa chique, irmão. Para quem não tinha dinheiro nenhum, o Júnior ficou muito emocionado, né? Eu lembro que o meu marido estava meio fora da igreja, né? E eu estava congregando no Ministério Oliveira. E eu assim, falando assim, ele passando, eu falo meio que sozinha quando estou orando, né? Sozinha não, com Deus, né? Eu falei assim: poxa, o Júnior tá preocupado. Aí ele: com o quê? Eu falei: tá chegando o dia de pagar o aluguel da igreja, e ele não tá com dinheiro, ele tá só com 100 e pouco. E o meu marido tava meio desviado, né? Eu tava indo pra igreja sozinha. Foi muito difícil ganhar meu marido pra Jesus, tá, irmão? Meu marido não queria ser pastor por nada. Ele sabe que ser pastor é uma grande responsabilidade. E uma vez que ele fosse, ele teria que pegar no arado né? E quando eu me arrumei para ir para a igreja, vem o João todo arrumado, né? Eu falei: ué, vai para onde? Desse jeito, eu com ciúme, né? Tipo assim, eu vou para a igreja, tu vai para onde? O marido bom é marido da igreja.
Ele, eu vou pra igreja contigo, não posso? Eu falei, posso. Pode. Aí eu vi ele botando o dízimo. Ele tinha recebido pagamento. E ele, preocupado que o Júnior não tinha dinheiro para pagar a igreja, ele pegou o dízimo dele que ele ia deixar lá na Paz e Vida, botou no envelope e começou a congregar no Ministério Oliveira para fazer a obra de Deus, né? Mesmo fugindo do chamado, mas também tá dizimando ali, ajudando o Júnior a pagar as dívidas da igreja. E ele fez isso porque o João sempre foi um bom pai, né? Com a Stephanie, cara, ele sempre pergunta, a Stephanie veio para casa, Stephanie saiu, compra isso aqui, comprava as coisas pra Stephanie. Cara, quando a Stephanie começa a namorar, ele fica analisando as pessoas e fica reclamando no meu ouvido dos namorados da Stephanie. Graças a Deus, tá gostando do Wallace. Ela tá namorando o Wallace, eu creio que tô gostando também muito desse menino. O João tá gostando do Wallace, tá gostando, tá aprovando esse namoro, já tá falando aí como é que vai ser a festa de casamento. Eu tenho muita coisa para falar desse homem. Ano passado, ele não é muito de falar, mas ele está sempre presente, irmão. É um homem presente. Tem sido um excelente pai para os meus filhos, da maneira dele, que ele não sabe, tipo assim, o que eu vou falar. Eles são grandes, como eu vou fazer, mas ele tem feito as coisas da maneira dele, mas ele tem estado presente, entende? Ele tem realmente estado presente. Quando chega aniversário da Stephanie, ele vai lá comprar as coisas para eu fazer bolo, para eu fazer, tanto para o Júnior como para a Stephanie, para a Diana. Sempre no aniversário deles eles estão correndo atrás. Ano passado achei coisa mais linda. Eu acordei, Stephanie tinha comprado um bolo, botei lá no Facebook a foto do bolo de Feliz Dia dos Pais, né? E ela acordou ainda lá com aquela blusa dela de dormir, com o cabelo meio que em pé, né? Quando eu acordei de manhã, as duas, a Stephanie e a Diana, tinham botado papelzinho picado, uma coisa assim na mesa, tinham botado o bolo, aí tinham colado na parede, mas não grudava. João, você é o melhor pai do mundo. Aí botaram, eu falei, melhor tirar da mesa que tá caindo as letras, né? Que cortaram as letrinhas e colaram na mesa, esperaram ele acordar, porque ele acordava muito cedo, então elas acordaram madrugando, ele acorda cedo, o velho acorda cedo. E fizeram isso para ele e ele ficou todo bobo. Inclusive, eu vou botar de capa desse banner isso aí, que foi no ano passado, né? Então, eu quero agradecer esse homem, né? Ele teve a outra mulher dele. Eu falei, poxa, amor, essas mulheres todas que ele teve diversos relacionamentos onde foi traído, né, por elas. Eu falei, nessas mulheres todas que tu teve, tu não teve um filho, amor. Aí ele, amor, só uma que engravidou, mas ela abortou, né? E quando ele fala nisso, quebra ele todinho, porque abortou o filho dele, né? Podia ter tido e dado para ele criar, que ele ia criar com maior alegria. Mas estamos aí no processo de adoção. Vão orando aí por mim, irmão. Porque outra coisa que eu tenho que gravar um vídeo de processo de adoção, porque como é difícil o processo de adoção no Brasil, como é difícil. Tem muitas crianças para serem adotadas, mas são crianças a partir de 10 anos para lá. Eu, Márcia, me relaciono bem melhor com crianças de 10 anos para lá. Eu, por mim, seria nessa faixa de idade, então provavelmente já teríamos adotado. Tenho planos de adotar mais lá para frente nessa faixa de idade, mas só que a gente tá com um bebezinho, porque o João é doido pro bebê e eu queria dar essa alegria para ele. Então ora aí por mim, amém? Para que a gente possa estar adotando um bebê e logo em seguida entrando novamente no processo de adoção para estar adotando também outras crianças nessa faixa de idade. Porque enquanto está vivo, ainda dá para fazer muita coisa, né? Tem que plantar uma árvore, tem que ler um livro, tem que fazer muitas coisas boas, ajudar muita gente e pelo menos adotar uma criança. Amém? Feliz Dia dos Pais, meu amor. Eu te amo muito. Obrigado. Você é um presente de Deus, não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos, na vida dos nossos amigos, na vida desses membros da igreja, que talvez os membros nem saibam o quanto você ora pela vida deles. Amém? Obrigado por você ser assim.